Ó, já partindo para o assunto que a galera gosta, inclusive porque chegou uma notícia fresquinha aqui agora, tá? Cauli foi visto já no aeroporto de Salvador, tá? Matheus acabou de mandar aqui no nosso grupo, que a gente faz as nossas apurações e tudo mais, que um seguidor antigo da gente, né? Gente boa da melhor qualidade, acabou mandando a foto dele no aeroporto, né? Tá aí para vocês em primeira mão. O Matheus postou lá no Twitter, já mandou aqui pra gente e eu já coloco aqui. Óbvio que tá borrado ali o rosto dele porque o Matheus falou que, né, enfim, o cara mandou a foto, ele não queria expor a pessoa, mas tá aí a foto de Cauli no aeroporto de Salvador, em primeira mão, ó, já no aeroporto de Salvador, se deslocando para uma a São Paulo para fechar com o São Paulo. Tá aí, ó. Para quem estava ainda na dúvida se o negócio poderia ou não acontecer, eu acho que isso já é, por si só, uma grande revelação. Mas partindo ainda para falar sobre Cauli, pode ser que muita gente chegou aqui de paraquedas e não está entendendo muito bem o que está acontecendo, né, Corbacho? O São Paulo encaminhou um empréstimo de Cauli, né, do Bahia, até o fim dessa temporada. Eu cheguei a trazer algumas novidades, assim como outros amigos, com relação à atualização de como está sendo costurada, né, essa negociação de Cauli, Bahia e São Paulo. Né? Deixa eu ver aqui para poder trazer para vocês. O Tricolor retomou conversas, né? Isso aqui é uma matéria do GE que eu estou lendo, mas estou deixando aí na tela para vocês não deixarem de prestigiar a foto aí em primeira mão, né? Que é um empréstimo que gira em torno de 500 mil euros, cerca de 3,1 milhões até o fim da temporada. A obrigação de compra de 50% de direitos econômicos por 2 milhões de euros, ou seja, o acréscimo de mais 12,3 milhões. Se, obviamente, Cauli atender alguns pré-requisitos desse contrato, que é pelo menos jogar 25 partidas. A obrigação de compra de percentual do jogador por 600 mil euros, cerca de 3,7 milhões, e se ele jogar 40 partidas com um contrato de compra em vigor. A obrigação de pagamento de 500 mil euros, de 3,1 milhões de reais por meta, relacionada a títulos e conquistas pessoais. O Bahia pode arrecadar num total de 3,6 milhões de euros, 22,2 milhões de reais, e ainda ficar com 25% dos direitos econômicos do atleta. Vale lembrar que Cauli, né, tem 30 anos, desde que ele chegou, né, até o presente momento, foi titular em 65 jogos, né, atuando como 33 de 65 como titular, 4 gols, 5 assistências, 9 participações a gol, 53 passes decisivos, 87% de acerto de passe, 29% de acerto de cruzamento, 53% de acerto de drible, numa nota mais ou menos de 6,82 no SofaScore. E aí eu queria saber de você no rabo de foguete. Mandaria embora, tentaria resgatar ou acha que é um bom negócio esse empréstimo aí com opção de compra? Ou, para mim, é um excelente negócio. O Bahia faz um excelente negócio. E eu enxergo, Vitor, como um negócio ganha-ganha, eu diria, né? O ganha-ganha-ganha, você pode dizer assim, porque é um negócio que ficou bom para ambas as partes, para todas as partes, né? São Paulo, inclusive. É bom Oh, para o Bahia. desculpe te interromper, só para que você possa ter, né, repercutir melhor. Bom lembrar, porque muita gente perguntou. O salário vai ser todo pago integralmente pelo São Paulo, tá? E é bem possível que, assim como aconteceu com o Nestor e outros jogadores que também foram emprestados pelo Bahia, pelo São Paulo ao Bahia e atuaram, é bem capaz de que Cauli também tenha oportunidade aí de atuar contra o seu ex-time agora, né, que é o Bahia. Exatamente, exatamente. Salário todo custeado pelo São Paulo. Para Cauli, novos ares, eu acho que Cauli já não fazia mais bem ao Bahia e vice-versa. O Bahia também não estava fazendo bem a Cauli, isso era notório dentro de campo, dentro das quatro linhas. A gente entende, a gente sabe que é um jogador. Eu, particularmente, gosto muito de Cauli, viu? Gosto muito de Cauli, gosto muito do futebol dele praticado. A gente sabe que é um jogador que tem qualidade, mas já não estava mais performando com a camisa do Bahia. Então, acho que sim, chegou um momento, em um momento oportuno, para a Bahia, para a Cauli, bom para o São Paulo. São Paulo, quando a gente olha para o elenco, São Paulo tem atuado hoje, né, como com o Lucas ali naquela função de camisa 10, a gente pode dizer, né, no 4, o São Paulo joga com a linha de 3 zagueiros, 4 homens à frente dessa linha, e esse meio-campista, né, esse jogador mais cerebral, por onde Cauli possa disputar oportunidade, disputar vaga, chegar lá no São Paulo. Por característica, eu digo, quero dizer que a gente olha para o elenco do São Paulo e a gente não percebe um jogador com essas características de Cauli.
né, mais construtivo, um jogador mais cerebral, que pode ser novos ares para ele e ganhar lá. A gente torce para que ele vá bem, né, até porque ele indo bem, performando, fazendo bons jogos, a ideia é que essas cláusulas aí de contrato sejam cumpridas e que o Bahia possa, quem sabe, chegar até um valor futuro de 18 milhões, né? Que ainda tem cláusulas mais acima aí, que parece que o Bahia ter direito a mais 3 milhões de euros. Enfim, total do custeio pode chegar aí a 18 milhões de reais. E é um bom negócio para um jogador que não vinha sendo aproveitado e já não ornava mais com a torcida, né? Jogador que infelizmente perdeu a arquibancada. Eu tenho uma opinião muito sincera e muito direta, assim, para não dar muito rodeio. Valeu, foi bom a Deus. É isso. O resumo de Cauli é esse aí, sabe? Eu costumava me prender muito a essa questão de jogadores e tudo mais, mas acho que quando a gente vai trabalhando com isso, para além de ser Bahia, mas trabalhando no futebol, lidando com isso todos os dias, nos bastidores, ouvindo muita coisa que, de repente, um torcedor, entre aspas, muito entre aspas aqui, vocês vão me entender, comum, que não lidar muito diretamente com os bastidores do futebol e do clube que ama, você vai perdendo um pouco do brilho, vai entendendo mais as coisas e vai entendendo que, né, o futebol não é esse negócio tão lindo e mágico quanto a gente imagina que é. Então, assim, é óbvio, tem uma parcela de culpa considerável do atleta, né? Uma parcela de culpa muito pesada dele, porque eu costumo dizer que eu já vi pessoas, seres humanos, né, em outras ocasiões, não só no futebol, mas em outras ocasiões, em circunstâncias muito ruins, péssimas, e que conseguiram dar a volta por cima com muito trabalho, com muita dedicação, com força de vontade e sendo destemidos. Eu acho que o que faltou para ele foi coragem. Coragem para poder assumir a bronca, coragem para vestir uma camisa que é pesada, e é a camisa mais pesada que ele já vestiu na vida dele até o presente momento, né? Óbvio, São Paulo ele vai ter muita cobrança, mas lá a cobrança eu acho que é muito diferente, apesar, né, de ser um clube gigante também, assim como o Bahia, que está sempre ali brigando por algo a mais, óbvio, está passando por uma instabilidade e tudo mais, e que espero que isso não atrapalhe, né, a vida dele como pessoa, mas é uma cobrança diferente, né? Aqui a cobrança é no corpo a corpo, é no olho a olho, é sangue no sangue, dente por dente. O torcedor tá vendo o Bahia crescer e não quer menos do que isso aí, né? Menos do que um cara dedicado. Eu acho que ele acaba saindo, eu não vou dizer pela porta dos fundos, nem pela porta da frente, eu acho que ele sai pela porta dos lados. É aquele cara que você vai ver ele passar pela porta, você vai fazer questão de cumprimentar, de entender o que foi que ele fez, mas que você não vai fazer tanta questão que ele fique. E ele assim vai embora, né? Melancolicamente, né? Foi como eu coloquei no título, né? Um amigo aqui chegou até a questionar o porquê o melancolicamente, porque ele tinha tudo para ser o grande craque do Bahia, né? O grande sucessor de Everton Ribeiro ou jogar ao lado dele. Eu acho que uma das grandes burradas que ele tem cometido como profissional é não ter aproveitado o Everton Ribeiro aqui para poder pegar dele tudo aquilo que um grande craque poderia oferecer, né? Ele tem que entender que ele não é o melhor e nem vai ser o único a vestir a camisa 8 do Bahia. Mas, de qualquer maneira, ele poderia ter honrado mais, né, a essa camisa que para nós é a 10. Né? Então, igual a ele, com esse final, eu já vi muitos outros jogadores. Né? Já estive na Zona Mista e já vi o tratamento, não de agora, mas de antes da SAF, de muito antes do Bahia democrático, assim, né, nesse volume que a gente conhece, de jogadores que saíram achando ruim, que era todo bajulado, cheio de gente ao redor, esse tipo de coisa atrapalha, estraga o jogador. Se ele não tiver cabeça, se ele não tiver consciente do que ele pode fazer, não tem jeito, nada poderá mudar. E se ele não quer mais o Bahia, não tem por que o Bahia querer ele, né? Então, que ele tenha boa sorte como pessoa, né? Contra o Bahia, nunca vou desejar boa sorte a ele, né? Mas não vou ser ingrato ao ponto de dizer que nós não vimos um cara que foi mágico com a camisa do Bahia. Nem vou dizer que ele não entregou coisas positivas ao Bahia, porque eu estaria sendo completamente leviano e ignorante, deixando com que a raiva ou a frustração de não ter visto ele atuar mais pelo Bahia consuma a minha lógica, né? Mas é isso, né, velho? Chegou o momento dele, tomara que ele se reencontre, né? Até onde a gente sabe, nos bastidores também, ele andou tendo alguns problemas, né? Não só dentro do Bahia, mas externamente, isso acaba atrapalhando também. É um ser humano, né? Independentemente de qualquer coisa. Mas ainda assim, eu acho que numa posição como ele estava, ganhando o que ele ganhava, embora os problemas pessoais às vezes sejam muito pesados e um fardo muito grande para a gente poder suportar em algumas ocasiões, eu acho que dava para ele conseguir mais. Eu acho que todas as oportunidades do mundo foram dadas a ele, na lateral, de ponta, de meia, de centroavante, de falso 9, de meia, de articulador, ele já teve todas as oportunidades possíveis.
não aproveitou porque não quis também, né? Eu acho que o estopim foi o Bavi, que foi aonde a gente falou, olha a oportunidade pintando na cara do gol para esse cara. É a oportunidade do ano para ele, porque se ele conseguir algo um pouco a mais aqui, tenha certeza que a torcida ganha um pouco mais de fôlego nessa vitrine enorme que é, né, o Bavi. Ele vai continuar e a gente vai apoiar e vai desgringolar, né? Então, paciência, né? Eu até me comovi um pouco com a história dele lá na TV Bahia, não sei se você assistiu, fatalmente deve ter assistido, né? Que ele falou sobre a história de vida dele e tudo mais. A gente percebe que é um cara realmente que é um cara do bem, né? Mas teve algumas atitudes que não foram condizentes com o projeto do Bahia. Paciência, né? Eu acho que chegou o momento desse casamento terminar, mas que se prevaleça a amizade, né, entre todos, né? Você assistiu a mais um corte aqui do SMB Live, nosso canal secundário, com quase 70 mil inscritos. Tem live praticamente todo dia, mais ou menos ali, às 19 horas. Então não perca todo o noticiário do Bahia, debate, opinião, junto conosco aqui na SMB Lives. Ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo.